Bom dia! Bom dia, pessoal. Hoje é um episódio diferente e muito especial, porque o Marcos, além de ser meu paciente aqui, é um cara que sabe tudo sobre os naufrágios que aconteceram aqui na costa do Ceará. E aqui na costa do Ceará aconteceram muitos naufrágios, né? O mar é bem revolto e tal, é uma costa de difícil navegação. E como no episódio passado eu falei sobre aqueles destroços que estão na praia do Pecém, ele veio aqui trazer mais informações. O Marcos, para quem não sabe, ele publicou esse livro aqui, excelente esse livro, recomendo bastante, que é o Atlas dos Naufrágios aqui do Ceará, que fala justamente da história desse navio do Pecém, que afundou em 3 de janeiro de 1943 e de muitos outros naufrágios. Então, Marcos, você viu o episódio, primeiro obrigado, né? Nada, que E isso. você viu o episódio, né? E aí o que você pode falar daquele destroço lá do Pecém? Então, ali no Pecém, ali naquela área afundaram várias embarcações, né? É uma área de difícil navegação ali, né? É uma área de difícil aproximação da costa. Então, se eles tinham algum problema, precisavam chegar perto da costa, tem muita pedra, entre Paracuru ali, Itaíba, Pecém, é uma costa bem complicadinha, assim. Então, ali, por exemplo, no Paracuru, até hoje tem os destroços do vapor Ceará. Aquela caldeira que você tirou até foto, né? São duas caldeiras, mas aí tem a quilha, tem toda a estrutura meio enterrada, entendeu? Tem anos que tudo aparece bem, fica no Paracuru, entre o Paracuru e o Pecém, né? Então esse é um de 1887, né? Tem o outro que é o navio do Pecém, o Barão d'Ashford, né? Que é aquela caldeira que você viu, existe uma possibilidade de ser dele, né? Porque o navio do Pecém afundado, ele está lá com suas duas caldeiras principais. Eu vi no vídeo de mergulhador, né? Então, tem o leme, você vê, tem o canhão que eles têm, né? Que ele era um DMS, né? Exatamente. E aí você vê isso aí, mas aí tu falou que a parte da frente ele foi explodida. Conta essa história aí, por que ele não foi torpedeado? A Alemanha estava numa política de economizar torpedo. Então, sempre quando eles podiam, eles canhonavam ou eles paravam o navio, mandavam todo mundo descer, colocavam cargas de demolição e explodiam o navio, que foi isso que fizeram com o Pecém, né? Então pararam o navio, mandaram ele parar, ele parou, ele obedeceu, desceu a tripulação nos escalas, perguntaram quem era o capitão, prenderam o capitão, Que era o McCulley, que a gente depois conseguiu contato com familiares dele, bem legal, mandei uns livros lá para eles. E eles colocaram essas cargas de demolição na proa. Então o que explodiu foi a parte da frente do navio. Tanto que você falou que você já foi lá, já mergulhou, é uma parte que você não reconhece muito, né? Exatamente, é uma parte que você vê que está bem destruída. Aí o que acontece? Algumas embarcações tinham um maquinário, um sistema de caldeira, só para fazer funcionar o guincho da âncora. Não sei se é o caso do navio do Pecém, né? Por isso que eu digo que existe a possibilidade daquela caldeira ser dele. Mas também poderia funcionar a partir das caldeiras normais dele também. Então não sei se ele é exatamente aquela caldeira que está no Pecém, se ela é exatamente do navio do Pecém, né? Pode ser de algum outro também. Então tem essa história curiosa aí sobre o navio do Pecém, né? Que ele não foi torpedeado, ele foi parado, a tripulação desceu e depois ele foi dinamitado, demolido. Aí o capitão foi preso. Pra quê? Para 10 dias depois o submarino no qual ele estava ter sido afundado, né, por um avião Catalina aqui no extremo norte do estado. E esse destroço já foi encontrado do U-507? Que é perto de Camusim ali, né, que o pessoal fala. Então, não. Aqui no Ceará a gente tem dois. Tem o U-507, que está bem na divisa Ceará-Piauí, e tem o primeiro submarino alemão que foi afundado no Brasil, que foi uns anos antes, o U-164. Então o primeiro afundado no Brasil foi aqui no Ceará.
E ele está onde, mais ou menos? Ele está... Agora é longe, né? Então, se você tirar da praia, é umas 80 milhas, que dá uns 100 e tantos quilômetros. Então, ele já não está mais na plataforma, ele provavelmente já desceu, já está fora da plataforma, né? E aí é muito fundo, né? Aí é muito fundo. Aí existem lendas, né? Meu pai é mergulhador também, médico também, e aí me contavam que tinha a história de um cara que tinha encontrado um submarino na Taíba, né? E que ia contar para eles a história, mas aí no dia o cara desapareceu. Então tem umas histórias assim, né? De submarinos que apareceram, que gente que encontra, várias lendas do cara que encontrou, no dia seguinte sofreu um acidente de carro e morreu, não contou para ninguém. Então existem várias possibilidades ainda, né? Tem vários naufrágios da Segunda Guerra aqui na costa cearense. Tem um outro que a gente mergulha também, que era um petroleiro norte-americano, que foi afundado ainda antes do Brasil entrar na guerra, inclusive em 42, em abril de 42, que fica lá em Itarema. Esse dá para chegar, dá para acessar? Esse dá para acessar também. Ele está mais raso, inclusive, do que apesar de mais distante, ele está mais raso, né? O navio do Pecém está a 30 quilômetros da costa, esse está a 50, mas ele está a 17, 18 metros. E o Pecém está a 30 metros? Está a 30, né? Então o Eugene Thayer, que é esse segundo naufrágio, que era um petroleiro norte-americano, foi afundado por um submarino italiano, cara. Os italianos também andavam por aqui, né? Tem submarino italiano afundado aqui na costa brasileira, o Arquimedes, né? Está afundado mais ali para a parte mais setentrional ali do Nordeste. Então, cara, tem muita coisa. E naufrágio mais antigo? Você estava falando que você está estudando os naufrágios do século XVII, né? Tem naufrágio mais antigo? Eu estou tentando fazer um levantamento da Enseada do Mucuripe, o que tem de sítios arqueológicos subaquáticos, né? Para a gente conhecer o patrimônio cultural subaquático que a gente não conhece, o que tem ali. Não tem nenhum trabalho que diga cientificamente o que embarcações tem afundadas ali, onde tem sítio arqueológico. E tem pelo menos visíveis são 6, né? Contando com o Marajoara. Isso tem. Agora eu encontrei um que ele é provavelmente do início do século XIX, né? Que não tem nenhum registro, não tem nem nada. Então tá tudo bem incrustado, assim, âncoras, umas pedras no formato de barril. A pessoa não vê o que é que tem dentro dele? Né? Então, na verdade eu acho que o barril foi embora, né, a madeira, e o conteúdo petrificou. Eu tenho uma teoria de que era cimento para a construção do paredão de onde hoje é o Marina Park. Não tem um paredão ali? Ali chama Muralha Hawkshaw. Foi do inglês John Hawkshaw, que é até famoso na Inglaterra. Ali foi um dos primeiros, porque o primeiro porto de Fortaleza, eu fiz um episódio sobre isso, sabe? Foi o tal do Trapiche do Ellery. O Trapiche do Ellery, que deu o nome do bairro Ellery, era um inglês também, que veio mais para esse negócio de exportar o algodão, né? Porque com a Guerra Civil Americana, o sul dos Estados Unidos não podia mais exportar, então eles vieram para aqui e para o Maranhão. Só que o Trapiche do Ellery era muito, muito ruim. Aí o Hawkshaw, na verdade, fez o projeto, foi a primeira pessoa que fez o projeto para levar o porto para o Mucuripe, onde é hoje. Só que como era muito distante para a época, o núcleo central de Fortaleza era ali, e tinha que levar alfândega, fazer linha de trem e tal, era muito caro. Eles decidiram fazer um trapiche, melhorar um trapiche, ali onde é aquela primeira muralha do Inácio, né? Que tem até hoje os piers e tal. Aí ali chama Muralha Hawkshaw. E aí você acha que o cimento foi o barato que saiu caro, né? Exatamente, porque ali também não Porque ali também o porto ali não funcionou, fizeram o trapiche do Ellery, depois fizeram a ponte metálica, tentaram começar a ponte dos ingleses e nada funcionou. O projeto da ponte dos ingleses é muito legal, porque era um projeto de porto offshore, como é o porto do Pecém. Eles iam fazer uma ilha ali mais afastada por causa do calado, só que assim, faltou dinheiro, né? Não tinha, e ninguém quis concluir, né? Isso tudo. Que hoje o pessoal chama de ponte metálica, na verdade até de uma forma... Sabe um sítio arqueológico que tem ali na ponte metálica? Áreas portuárias são consideradas de certa forma de interesse histórico, mas beleza, vamos... Tem um sítio arqueológico em frente à ponte metálica
um sítio arqueológico de quê? Os navios, eles não encostavam na ponte metálica, eles ficavam ao lado. Então, o que é que eles faziam com o seu lixo? Eles simplesmente jogavam fora. Então, ali na frente da ponte metálica, tem uma faixa que, enterrado por uma lama, tem muito material arqueológico. Muito material arqueológico. E de material arqueológico eu falo osso de bicho grande, não é de peixe, né? Osso de bicho, porcelana, garrafa, do século XVIII, talvez do século XVII, né? Mas com certeza do século XVIII. Então tem muita coisa legal. Tem um dos sítios, não existe só sítios de naufrágio, né? Sítio arqueológico. Então tem esse sítio depositário que a gente chama, que é o lixo dessas embarcações. Hoje em dia nos dizem muita coisa sobre como eles viviam, né? Então tem essa parte também interessante. Fora isso, na enseada do Mucuripe, teve um naufrágio em 81, né? Que caíram containers desse naufrágio, e esses containers afundaram ali, e alguns deles traziam inclusive peças de cristal. Que foi o que você me deu. A gente fez uma operação em 2016 de resgate desse material. Segundo informações da Capitania dos Portos, este acidente com o NT Amazonas não causará prejuízo à movimentação do cais do porto. Como é que funciona isso? Você não pode chegar e simplesmente pegar qualquer coisa, né? Então a Marinha ela é bem clara em relação a isso. Qualquer bem que esteja naufragado há mais de 5 anos pertence à União, seja uma moeda, seja um navio inteiro, né? Então a gente fez todo um projeto solicitando autorização, dando uma contrapartida para a União do que a gente encontrasse, né, para poder fazer a remoção dessa carga. Não foi um trabalho arqueológico, foi um trabalho de resgate de carga, e a gente tirou cerca de 700 peças de cristal desse container. Elas vinham de Manaus, né? Vinham de Manaus, exatamente. O navio vinha de Manaus para comercializar produtos da Zona Franca de Manaus, no Rio de Janeiro, quando já chegou aqui no Mucuripe com um problema nas máquinas, e ali na entrada do porto ele veio pro firo. Adernou, que eles chamam, né? Adernou, né? Aí os containers caíram e saíram flutuando. Caíram containers, toras de madeira, trazia muita madeira também, né? E aí a história é bem legal, assim, bem curiosa, porque as pessoas entraram num frenesi, né? Tinha lenda que tinha ouro, né? Que tinha... tinha um container que tinha televisão, tinha container que era rádio, da Zona Franca de Manaus. Então começou-se um frenesi. Alguns desses containers foram bater ali no Pirambu. E aí o pessoal saqueou, foi aquela loucura, né? Teve gente que se machucou e tal e tudo. E alguns deles, pelo menos 3 containers afundaram, né? Então isso é outra coisa que a gente quer fazer, esse levantamento. E esses vocês ainda não encontraram? Esses a gente sabe onde é que tá, vamos dizer assim, né? Mas a gente não deu entrada para exploração, nem sei se a gente vai dar, na verdade, né? Essa parte está concluída desse trabalho. Então é isso, o que a gente faz é isso. A gente tem um grupinho, né, de algumas pessoas interessadas, né, em história, mergulhadores, não mergulhadores e tal, e a gente troca essas informações, né? Tem um cara muito bacana que é o Terto, né? Sabe quem é? Ele mora lá na Holanda, ele mora muito, na né? Ele também me ajuda muito, ele é um cara fantástico. Ele sugeriu uma vez a gente tentar fazer
estudo arqueológico naquelas dunas da Barra do Ceará, Morro de Santiago e tal, para mim que é muito perigoso hoje em dia, né? Para você ver onde ficavam os resquícios, ou supostamente estão os resquícios do Fortinho de São Sebastião e tal. E deve ter muita coisa ali. Aliás, a primeira moeda, a moeda mais antiga achada aqui no Ceará, que é uma moeda francesa, no teto tem a foto dessa moeda, é de 1654, uma moeda de ouro, e tá com um colecionador cearense, né? Que maravilha. Foi achada lá no Rio Ceará, naquela região ali próximo onde hoje é a ponte do Rio Ceará. Então talvez um mergulho ali, não sei como é que, se a água é muito turva, né? Como é que existe todo um planejamento. Porque ali era o porto. O porto, eu digo o porto de Martins Soares Moreno, o porto de Pedro Coelho, o porto dos holandeses que vieram aqui, o Joris Gartzmann, o Gedeon Morris, na primeira vida, exatamente. E aí deve ter muita coisa ali também. Do mesmo jeito que eles jogavam lá na ponte metálica, deve ter navio ali, alguma coisa, bala de canhão. Tem uns caras lá na Barra do Ceará que encontraram espadas do Fortinho, né? E tem essas espadas e bala de canhão, né? Porque tinha 4 peças de canhão lá, nesses fortinhos, né? Tanto no Fortinho de Santiago quanto no Forte de São Sebastião, que foi o do Martins Soares Moreno. Tem muita coisa aí pra gente. Pena que aqui não tem um curso de arqueologia de graduação, né? Tem Recife, mas aqui tem na Federal não tem Teresina. Eu tô fazendo meu mestrado aqui na UFC, no Labomar, em Ciências Marinhas Tropicais, mas eu vou abordar a subaquática, né? Arqueologia subaquática, fazer um levantamento do potencial arqueológico subaquático na enseada do Mucuri. Mas tem no Piauí também. No Piauí tem mestrado em arqueologia, né? Não tem doutorado, tem só mestrado. Em Pernambuco tem, em Sergipe tem, eu não sei se na Paraíba tem, não tenho certeza se no Rio Grande do Norte tem, mas aqui a gente não tem. Então isso ainda é um pouco perdido aqui pra gente, não é uma coisa que é popularmente conhecida, justamente porque não tem uma divulgação. Esse trabalho que a gente vai fazer de levantamento arqueológico é um trabalho pioneiro aqui no Ceará, né? Existe arqueologia de praia, né? Existe arqueologia de duna, mas aqui no Ceará não tem ninguém trabalhando metodologicamente com arqueologia subaquática. Então essa é a nossa ideia aí de fazer um trabalho bacana. Tem um outro que vale a pena mencionar, que é do meu colega, do Augusto César, que é um dos autores do livro. E o Augusto, ele está trabalhando, ele está fazendo especialização em arqueologia em Portugal com o naufrágio daqui. Aí outra história interessante. Dom Pedro II, no fim de 1850, ele decidiu fazer uma expedição exploratória pelo país para levantar as riquezas do país. Que é a tal da expedição das borboletas, que veio aqui para o Ceará. Então, foi de 1859 a 1865. Foi. Ele não veio pessoalmente aqui para o Ceará, ele chegou aí até a Bahia e tal, mas ele mandou pesquisadores muito importantes para cá. Barão de Capanema, que era primo dele, e mais outros. O importante nessa história é o Barão de Capanema. Ganhou uma fama, dizia que todas as cidades que chegavam, iam atrás das mulheres, como o povo faz até hoje, né? Mas o que aconteceu? O Barão de Capanema passou 1 ou 2 anos na região norte e fez um levantamento iconográfico e coleta de materiais e tal e tudo, e ia seguir para a Serra de Baturité. Aí o que foi que ele pensou? Não vou levar esse material comigo para a Serra de Baturité, porque está no inverno, vai ser super complicado. Vou botar num barco e vou mandar para Fortaleza. Ele contratou um iate chamado Palpite e botou sua carga lá de desenhos, coletas, amostras e tal e tudo, e de Camocim mandou para Fortaleza. Na altura do Acaraú, o barco começou a afundar. Então eles jogaram para a terra e o barco afundou. Então a gente localizou com a colaboração de vários colegas, né? Não é só eu encontrei o Agu, não, uma galera que, né? E a gente, o Toive, esse colega, ele deu essa indicação pra gente que tinha esses restos desse barco de madeira lá em Acaraú.
a gente mergulhou lá e tudo batia com as descrições que a gente tem no palpite. Então, o trabalho de especialização do Augusto é justamente tentar fazer a identificação do palpite, né? Então, agora em agosto, atrasado por causa dessas pandemias, a gente vai ter 2 trabalhos bacanas acontecendo aqui, que é esse do Augusto, do meu colega, né? A gente vai lá para Itarema, vai passar uns dias lá para fazer o levantamento desse sítio. Não, o levantamento é uma prospecção, né, desse sítio. Então vamos ver como é que era feito o casco, técnica de construção e o que pode ter ao redor. Aí como é que vocês fazem? Vocês tiram muitas fotos, filmes? Então, tem várias metodologias. A mais moderna, que é a que eu estou querendo me aprofundar, e meu orientador está me ajudando bastante, meu co-orientador lá do Piauí, que é arqueólogo, que é fotogrametria. Você tira fotos do sítio de cima com sobreposição X, e aí 40%, e aí joga num programa. Esse programa encontra as fotos do dia e ele faz um mapa. E pode gerar até um modelo e esse mapa ele é em escala e pode ser tridimensional. Você pode virar, você pode mexer, você pode olhar desse lado, você pode olhar. É muito legal. Como o pessoal fez com o Titanic, claro. Exatamente como o pessoal fez com o Titanic. Mas um tempo atrás eles montavam um mosaico de fotos à mão, né? Sendo que agora não, você tem tecnologia que monta esse mosaico de fotos, né? Então se você bate uma foto de cima e uma de lado e uma daqui e uma daqui, o programa monta tudo e te dá é muito legal. Então a gente vai tentar fazer isso no trabalho do palpite, né? E eu vou usar no meu trabalho da Enseada do Mucuripe um side scan sonar, que é um sonar que dá uma imagem em 3D de feixes laterais. Ele faz uma varredura de tantos metros para cada lado e ele te dá uma imagem bem bonitinha do fundo, assim. Então eu vou fazer essa varredura com side scan e nos alvos que a gente vai encontrar com o side scan, a gente vai descer, vai mergulhar, vai medir, vai ver o que tem exatamente, tirar uma foto. Nos mais antigos, a gente vai fazer um deles, que eu tenho mais vontade, a gente vai fazer um mosaico de fotos e vai testar essa metodologia também. E na costa leste? Eu digo costa leste, né? Jaguaribe, Fortim, a própria região de Capuí, Aracati, porque tem relato de holandês também que chegou ali na região de Capuí e tal. Tem alguma coisa? Tem muita coisa, cara. Lá tem em Capuí, tem a Ponta Grossa, né? Ponta Grossa tem uma relação bem íntima lá com o pessoal, que eu ando lá desde pequeno, então eu gosto muito de Ponta Grossa. Em Ponta Grossa tem um naufrágio, que é um naufrágio bem dinâmico, porque ele não afundou, ele encalhou na praia entre Ponta Grossa e Redonda. Então hoje em dia você olha, você não vê nada. Mas o que aconteceu? Em frente a esse naufrágio, nas dunas, tem restos de material não nacionais, vamos dizer assim. Você tem mais comum lá, a gente chama de navio das espoletas, naufrágio das espoletas, porque tem as espoletinhas que se colocavam nos mosquetes para disparar os mosquetes. Então você anda pela duna lá, você acha isso vários assim, né? Uma das coisas que o Josué, que é o curador lá, ele encontrou foi um pedaço de metal que tem escrito patente, aí tem um número quebrado, né? E eu entrei em contato com pesquisadores norte-americanos de armamentos, né? E aí eles viram que a patente, provavelmente pela numeração, mesmo estando truncada,
é de equipamento bélico, né? Ou seja, tem aí as espoletas, tem um pedaço do metal, talvez uma caixa de metal onde fossem as espoletas. E então isso é nas dunas. E aí a gente ficou, será que tem mesmo um naufrágio? E aí na época a gente foi, pesquisou, passou uma semana lá acampado. E aí a gente encontrou realmente que na beira da praia, mais ou menos em frente à região desses artefatos, tem realmente estruturas que pode ser de um naufrágio, né? Então tem também esse outro, o naufrágio das espoletas, lá em Ponta Grossa, né? que é bem interessante. E tem uma infinidade de outros, assim, Aracati era um porto, era Aracati e Camusim os principais portos, né? Fortaleza, o Ceará era principal porque era no meio, mas ele não tinha um bom ancoradouro, não era um bom porto, né? Onde o navio podia chegar, encostar e atracar, como em Camusim, como em Aracati, ali na Pedra do Chapéu, né? Então, eu tenho registros, né, de vários naufrágios na Barra do Aracati. Vários naufrágios. Recentes, né, e bem passados. Tem uma história interessante em Aracati que é do Junkers, do avião. O filho, você vê como era importante, né? O Junkers, naquela época, fabricante de avião, ele não estava, era 1930 e tal, ele estava querendo fazer avião, ele fazia avião comercial, hidroavião comercial. Então, para fazer essa propaganda dele, ele fez um voo que seria de Cuba ao Rio de Janeiro, parando, claro, né? Aí parou em Camusim e uma das paradas foi em Aracati. E no avião, para você ver como era importante essa expedição que ele estava fazendo, esse raid que ele chamava. O filho dele era o piloto, o filho do Junkers, que fez depois aquele avião Stuka e tal, que conhecido na batalha lá do Dunkerque e tal. Era um avião caça alemão, assim, melhor do que os caças aliados. E aí, esse cara chegou em Aracati e tal, o filho do Junkers, que chamava Junkers também, e passou uma noite no Aracati, e quando foi decolar, tem o famoso vento Aracati, ele não se tocou muito bem. Quando ele foi fazer a curva, o vento pegou o avião meio que capotou e caiu, matou todo mundo. E o avião ficou nessa barra lá, né? Fizeram depois até um monumento e tal, o pai dele mandou erguer um monumento. Esse monumento foi até destruído, se eu não me engano, lá em Aracati depois, sabe? Porque por conta da guerra, aí o pessoal, não, o monumento alemão, vamos destruir esse negócio aí. E depois da morte do filho dele, ele ficou muito, o Junkers pai, né? Ficou muito sensibilizado com aquilo ali, disse, não vou mais fazer avião nem nada não. Aí Hitler, que na época da República de Weimar já era o presidente da Alemanha, disse, não, você tem uma fábrica de aviões, a gente está precisando de avião para a nossa Luftwaffe, para a nossa Força Aérea, faça um projeto de um avião de guerra. Aí ele fez o Junkers, que é o Stuka, que era o avião, assim, o top do top da Segunda Guerra Mundial, era mais... era melhor do que os aviões, tanto os caças japoneses, que eram os Zeros, quanto os caças americanos, que eram os Mustangs, os mais pesados e tal. Esses Junkers faziam manobras e tal. Então essa história, e o Ceará está envolvido com essa história. Então, aí esse destroço de avião, será que vocês... Então, eu já ouvi essa história, eu já li essa história, mas eu não sei, eu nunca, porque sempre, assim, a dinâmica, o processo de um naufrágio, né? Ele afunda um avião, ele cai, e aí o que acontece? Primeiro, o que acontece? Enche de curioso, e aí enche de gente para pegar os pedaços, e aí tira os pedaços, e aí passam alguns anos enquanto isso está na memória, gente voltando, indo lá para ir buscar os pedaços, né? Então eu não tenho a certeza, eu nunca tive, mas também não cheguei a pesquisar e ir a fundo nisso, de se ele foi removido do fundo do rio ou não, né? Em algum momento eu olhando isso, eu vi que sim, mas eu não confirmei, então pode ser que tenha, pode ser que não tenha, isso é uma coisa... Sem falar que o avião é diferente do navio, né? O casco, vou dizer assim, do avião é bem mais fino, porque é de alumínio, né? Então é mais fácil de ser removido e tal. Às vezes a própria corrente também, né? Porque o navio é mais pesado, ele cai e fica ali, ele vai ser corroído pela ferrugem, né? Mas o avião às vezes... E ali tem também muito assoreamento, né? Com terra, até daria para encontrar com um magnetômetro, né?
Mas, tipo um detector de metais. tipo um detector de metais, sendo que você reboca ele no barco e aí você consegue cobrir uma área maior, né? Como eles fizeram na queda daquele avião da Malásia, né? Cara, naquele da Malásia, eles usaram uma tecnologia que está vindo também assim. A gente tem o ROV, né? Que é aqueles robozinhos operados remotamente. Os caras estão inventando, João, um AUV, Autonomous Underwater Vehicle. Então você programa lá, foi como encontraram o avião da Air France. Eles estavam procurando sites. Aquele avião que foi do Rio de Janeiro para Paris e caiu mais ou menos ali no meio do Atlântico. A banda de Noronha ali. E como onde ele caiu era um terreno muito irregular, então eles não conseguiam boas leituras com os equipamentos que eles tinham. Então o que foi que eles pegaram? Usaram o AUV. Programaram o AUV para ele navegar a uma distância X do fundo, fazendo uma varredura X. Então o AUV ele vinha, encontrava uma serra, ele tinha que manter a distância X do fundo, e depois descia de novo, depois passava 3, 4 horas operando, fazendo essa varredura e pluf, boiava. Aí boiava, pegava, passava todo o dado e aí eles examinavam. E foi assim que eles encontraram o Air France. Lembra que passou um tempão, que eles não encontraram, que era fundo, que era um terreno muito montanhoso e tal e tudo. Então essa era a dificuldade, que eles iam passando e tinha uma montanha, aí dava sombra, né, no sinal. Então eles não conseguiam ler direito, por isso que demorou tanto. E é na tecnologia que está vindo aí, né? Lógico, ainda é bem dispendioso, assim como um hobby, mas já tem projetos de fazer isso de uma maneira mais barata, né? Então, tem tanta coisa legal, cara, nesse campo. É tanta coisa legal que eu estou muito empolgado. Assim. Eu gostei muito do papo aqui, vai não ficar muito longo também, né? Mais uma vez, mostrando o livro aqui deles. Tem para vender esse livro? Tem para vender, ele tem na livraria acadêmica. E tem também Mercado Livre. Vem com CD, né? Tem um CD. Esse não tá com CD, mas vem com... O meu tem. É um documentário sobre os cristais, sobre a retirada da operação do... E é um livro também, até para dar de presente, ele é português e inglês. Então é bem legal que mostra o Baron Deckno, todos esses naufrágios que a gente falou aqui, né? Todos eles estão aqui. E muitos outros. A gente já está pensando numa segunda edição. Ficou muito bem feito. As fotos são muito bem feitas, ficou muito legal. A contribuição de muita gente, né? Foi um trabalho bem bacana. E tem sempre a história do naufrágio envolvido, eles escreveram todinho. Nós procuramos contar. Que tem as fotos aqui, tá vendo? As fotos e as histórias e tal. Mas então a gente procurou reunir uma galera para fazer esse trabalho. Então não é só da gente. E como a gente está levantando novas informações, tanto isso foi em 2015, né, com 10 anos de pesquisa, de 2005 a 2015, um pouco antes. Então a gente está levantando muito mais informações agora, então está querendo fazer uma segunda edição. E é isso, meu velho. Gente, obrigado. Nada, eu que agradeço também. Um bate-papo desse é uma maravilha. E vamos fazer mais coisas, viu? Quando você achar alguma coisa, tu avisa. Que aí eu não gosto muito de mergulho, eu tenho medo, sabe? Mas eu gosto de negócio de drone, essas coisas, fazer umas imagens. Eu tenho um monte de vontade. Um dia eu ainda vou ter um brinquedinho desse também. Mas beleza. Pois muito obrigado pela participação. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Até domingo que vem. Até. Valeu.